Programa em cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas. Olá! E aí, assistiu ao Oscar? Gostou? Não gostou? Suas torcidas deram certo? Aqui no nosso canal tem 2 vídeos sobre isso. Um pré-Oscar, comigo, com a Bruna Mascarenhas e com o Marcos Kimura, em que a gente dá as nossas previsões e as nossas opiniões sobre os principais filmes e categorias. E tem um pós-Oscar, em que eu comento algumas coisas que eu gostei, as que eu não gostei e as gafes. Assiste lá. Aproveite e faça a sua inscrição aqui no canal, curta os nossos vídeos, porque eles são feitos com muito carinho e seriedade, mesmo quando são bem-humorados. Valeu? Bom, mas e as estreias da semana? Essa primeira quinta-feira pós-Oscar sempre costuma ser meio morna em termos de novidades nas telonas. Parece que fica uma espécie de ressaca, sabe? No caso aqui de 2024, são só 2 filmes pra gente comentar. E filmes que você provavelmente não estava esperando de pé, segurando a respiração. O que, claro, de forma alguma quer dizer que não possamos sair bem impressionados do cinema. Temos um filme de terror e um drama. E é pelo drama que eu começo a falar dos nossos lançamentos nos cinemas. Uma Vida, a história de Nicholas Winton, é baseado em fatos. No caso, a atuação de um empresário para salvar centenas de crianças das mãos dos nazistas às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que a Segunda Guerra Mundial é um tema que nunca vai desaparecer completamente do radar do cinema, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. Não é preciso ir muito longe. O Oscar, que acabou de acontecer, consagrou com 7 prêmios Oppenheimer, que foi o campeão de indicações, com 13, ganhou inclusive como melhor filme. É um filme sobre o chamado pai da bomba atômica, o advento que bateu o último prego no caixão da Segunda Guerra Mundial. O terceiro filme mais premiado da noite, Zona de Interesse, que também concorria na categoria principal e que venceu como melhor filme internacional, é mais um que tem a mais letal guerra da história como tema. Se for puxar do passado, então, aí é assunto para vários programas. Mas para falar só de um filme, que talvez seja o que tenha mais paralelos com esse Uma Vida, a história de Nicholas Winton, eu quero trazer A Lista de Schindler. E por que A Lista de Schindler? Porque esses 2 filmes têm em comum histórias reais de homens que lutaram para salvar principalmente crianças das garras dos nazistas. Os próprios jornais britânicos, quando a história do Nicholas Winton se tornou conhecida do público, passaram a se referir a ele como o Schindler britânico. Comparando os 2 filmes, o de 30 anos atrás leva a melhor em possivelmente todos os quesitos. Foi um investimento mais pesado, comandado por um dos maiores diretores da história do cinema, Steven Spielberg, e por aí vai. São comparações que favorecem A Lista de Schindler, mas que são injustas para com Uma Vida. É quase como dizer que um piloto que ganhou uma corrida com uma Ferrari é melhor do que um que perdeu com um Fusca. Mas o filme do Spielberg consegue algo fundamental, que estava ao alcance do filme do diretor de séries de TV, James Hawes, mas onde ele falha feio, que é o senso de perigo, de urgência. O Nicholas Winton viaja para a hoje extinta Tchecoslováquia, se compadece das crianças que estão sofrendo com a iminência da guerra e resolve fazer alguma coisa para ajudá-las. Isso acontece de uma maneira super apressada e quase mágica. Mas tudo bem, vai. Talvez ele seja só um sujeito realmente muito bondoso e generoso, que precisa de pouca coisa para se meter a se arriscar e salvar essas crianças. Só que quem são os nazistas? O filme não mostra. São apenas 2 tímidas cenas que mostram soldados pedindo documentos e impedindo um trem de partir. Cadê o perigo? Aí você pode me dizer, ah, Caio Guimarães, mas não precisa explicar quem são os nazistas, né? Todo mundo sabe. Será que sabe mesmo? Talvez se soubesse, a extrema-direita não estaria tão em ascensão no mundo. Mas vá lá, mesmo que todo mundo conheça a extensão dos horrores do nazismo. Mesmo assim, um filme é um universo que deve ser capaz de se sustentar dentro de si mesmo para fazer sentido. Ele não pode só depender do que se sabe previamente. Isso até é possível de ser feito, mas para conseguir o efeito desejado, é preciso, sobretudo, um roteiro eficiente e um diretor muito acima da média.
Christopher Nolan dispensa explicações muito profundas sobre quem foi Albert Einstein, por exemplo. Mas quando ele introduz o personagem em Oppenheimer, você sente todo o peso daquela figura. Em Uma Vida, os nazistas não parecem realmente perigosos e ameaçadores. Eles surgem como, talvez, pouco mais do que empecilhos. Em A Lista de Schindler, a tensão é constante, o risco é palpável, é difícil não roer as unhas. Uma Vida também falha no desenvolvimento dos personagens. As crianças e suas famílias têm pouca personalidade, têm pouca chance de realmente cativar o espectador. Poxa, você tem cenas no filme de pais se despedindo de filhos que estão indo para outro país e ninguém ali tem certeza se eles vão se reencontrar ou de quando isso pode acontecer. E essas despedidas são quase frias, como se os pais só estivessem deixando os filhos na escola e fossem voltar daqui a pouco para buscar. Faltaram mais cenas de relações afetuosas entre os personagens que provocassem também o nosso afeto. O próprio personagem do Nicholas Winton é mal trabalhado, especialmente na sua versão jovem, interpretada pelo pouco carismático Johnny Flynn e mostrada em flashbacks da época da guerra. Ele passa pouco tempo no olho do furacão. A maior parte desse segmento do filme acontece com ele de volta à Inglaterra, comandando a operação por telefone e por visitas a escritórios do governo. Sem dúvida, um trabalho muito importante e longe de mim querer criticar alguém que foi fundamental para salvar tantas vidas. Nicholas Winton pode ser definido como um herói. Mas eu estou aqui, sobretudo, para falar de cinema. E como cinema, é meio frustrante torcer para um herói que vai de escritório em escritório, de telefone em telefone. No final, fica a sensação de que teria sido um filme muito mais interessante se focasse mais na história dos parceiros do protagonista, que realmente se arriscaram e acabaram fugindo em meio à invasão nazista à Praga, ou em alguns casos nem fugiram, permaneceram na cidade ocupada por Hitler. Agora, na sua versão mais velha, aí a coisa muda de figura. Aí, quem assume é o espetacular Anthony Hopkins. Aos 86 anos, 2 Oscars na sala de casa, ele não tem mais nada a provar para ninguém. Ele tem basicamente 3 modos de atuação. Um, que ele aciona de vez em quando, é aquele que o levou às suas 6 indicações ao Oscar e aos 2 prêmios. Por O Silêncio dos Inocentes, onde ele dá vida a Hannibal Lecter, um dos, 50 ou talvez 25 personagens mais marcantes da história do cinema, e por Meu Pai, uma das maiores atuações que eu já vi na vida. Tem um segundo modo, que é o modo só estou aqui porque preciso pagar as contas, e esse filmeco tem sorte de poder ter meu nome nos créditos. Foram vários filmes assim, principalmente de suspense, em que ele fica fazendo uma cara de paisagem, assim, com o olhar perdido no vazio, e de vez em quando ele solta um "ah". E tem um terceiro tipo de atuação dele, em que ele se compromete com o papel e oferece o que todo bom ator é capaz de oferecer. Nesse seu novo trabalho, infelizmente não temos aquele primeiro Anthony Hopkins. Mas, ainda bem, Deus me livre, não temos aquele segundo também. Se o filme tem alguma alma e alguma capacidade de emocionar, ela se deve aos amigos jovens do protagonista, que eu já citei, e que tem pouco tempo de tela, e a Anthony Hopkins. E sim, o filme consegue trazer alguma emoção nos momentos finais, mesmo com todos esses problemas. O que só mostra que essa era uma história com muito potencial, com uma recriação de época impecável e um gigante da atuação, que poderia ser muito melhor se tivesse roteiristas e um diretor com mais brilho. Uma Vida, a história de Nicholas Winton, tem duração de 1 hora e 48 minutos e a classificação é 12 anos. Agora vamos para a segunda estreia da semana nos cinemas, que é um filme de terror. Em Imaginário, Brinquedo Diabólico, uma mulher volta, agora com sua família, a viver na casa onde ela cresceu. Lá, a filha dela encontra um simpático ursinho de pelúcia. Ou pelo menos ele parecia simpático. Aí você vê o trailer de um filme como esse aí e pensa assim, nossa, que clichê, nossa, que coisa mais batida isso, caramba, de novo esse negócio, puxa, quantas vezes eu já vi isso em outros filmes? E aí aparece o logo da Blumhouse e muda tudo. De repente, aquela sensação de preciso passar longe dessa bomba é substituída por um, tá bom, vamos ver se eles acertaram de novo.
É um voto de confiança baseado nas tantas vezes que esse estúdio pediu pra gente confiar nele e ele nos presenteou com ótimas surpresas, como Corra, Um Dia de Crime, A Morte Te Dá Parabéns, A Visita, Atividade Paranormal, Fragmentado, a nova trilogia do Halloween. Isso eu tô falando só de terror e suspense. Mas a Blumhouse foi além e entregou pelo menos 2 excelentes dramas, Whiplash e Infiltrado na Clã. Tudo bem, eles também fizeram O Exorcista, o Devoto, que saiu no ano passado. Eu disse que eles fizeram muitos filmes bons, e não que eles só fizeram filmes bons. Tem uma diferença. O diretor Jeff Wadlow é um velho conhecido do RH da Blumhouse. Ali ele fez, por exemplo, Verdade ou Desafio e Ilha da Fantasia. Mas no currículo dele constam também trabalhos em outros lugares, como o terror Cry Wolf, O Jogo da Mentira, a comédia de terror para toda a família, A Maldição de Bridge Hollow, e saindo um pouco do terreno dos sustos, Kick-Ass 2. Vamos combinar que não é assim um currículo espetacular. Mas vamos olhar pelo lado positivo. Pelo menos ele não é David Gordon Green. Para quem não sabe quem é o David Gordon Green, ele é o diretor da última trilogia Halloween, que eu citei agora há pouco. Bom trabalho. Mas ele também dirigiu O Exorcista, o Devoto, que eu também citei há instantes. Sobre esse filme tem uma história divertida, contada pelo crítico de cinema britânico Ed Whitfield. Ele contou o seguinte, abre aspas. William Friedkin uma vez me disse, Ed, o cara que fez esses novos Halloween vai fazer a continuação de um filme meu, O Exorcista. É isso mesmo, o filme que define a minha carreira está prestes a ser continuado pelo sujeito que fez Segurando as Pontas. Eu não quero estar vivo quando isso acontecer, mas se o mundo espiritual existe e eu puder voltar para cá, eu vou possuir esse David Gordon Green e fazer da vida dele um inferno. Fecha aspas. 2 meses antes da estreia de O Exorcista, o Devoto, William Friedkin morreu. Boa sorte, David Gordon Green. Imaginário, Brinquedo Diabólico tem duração de 1h45 minutos e atenção para a classificação indicativa, hein? 12 anos. Pois é, filme de terror com classificação 12 anos. Depois dessa, eu não falo mais nada. Tchau. Programa em cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas.